Olá pessoal, então estamos de volta. A aula sobre hoje é uma introdução sobre fluxo metabólico, tá? Bom, nós já falamos alguma coisa sobre perfil metabólico, né? Que é a etapa analítica é dividida nessas 12 etapas. A diferença do fluxo metabólico é que vai ter uma etapa inicial, que vai ser a etapa de marcação, né? E duas etapas adicionais, que é determinar o enriquecimento do isótopo, que você está analisando, né? Então a gente vai focar aqui quase que exclusivamente a marcação com isótopos de carbono, tá? Mas pode ser utilizado vários outros isótopos. E depois fazer a quantificação do fluxo ou não, tá? Depende do seu experimento. Se você vai fazer, se o seu experimento exige a quantificação de fluxo, é uma etapa adicional. Senão a gente acaba nessa etapa de determinação do enriquecimento isotópico na amostra, ok? Então lembra que tem a parte de extração, a parte de separação das fases, injeção no GCMS ou LCMS, por exemplo, e depois identificação e quantificação de metabólito e depois a determinação do enriquecimento isotópico, tá? Então repare que tem também a identificação, né? Então fluxo metabólico é feito baseado em metabólitos que você consegue identificar, ok? Bom, você pode fazer isso em organismos heterotróficos e autotróficos, né? Então quem trabalha com planta, que são seres autotróficos, você pode fazer isso em folhas ou pode fazer em tecidos heterotróficos, como por exemplo raiz, fruto, semente, assim por diante. Veja aqui o que é a marcação isotópica, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui está demonstrado o ciclo de Calvin, em que uma molécula de carbono é fixada, né, pela rubisco. Então você tem a incorporação aqui desse carbono marcado, que vai passar por essa molécula, por essa aqui, e ao longo do tempo você vai ter uma marcação em diferentes moléculas, né? Obviamente que o ciclo de Calvin vai ser totalmente marcado, porque se você colocar essa planta na luz, obviamente você vai ter sempre a incorporação desse CO2 marcado. Então ao longo do tempo, as moléculas que eram pouco marcadas ou não marcadas, elas vão ser totalmente marcadas, tá? Agora, nem todas as moléculas do metabolismo, nem todos os metabólitos vão ser marcados de forma igual, né? Vai depender do fluxo em que essa planta tem, tá? Então, por exemplo, numa situação de estresse, o fluxo tende a ir para uma determinada rota, numa situação de não estresse, tende a ir para outra rota. Então, nem todos os metabólitos vão ser totalmente marcados, tá? Vai depender da demanda metabólica do organismo e das condições em que esse organismo se encontra, ok? Então, o que você precisa ter em mente é que esse experimento exige uma marcação, né? Então, a gente está falando marcação de carbono, então você vai escolher aqui um substrato que contenha o carbono marcado, né? Então, na natureza, a predominância é de carbono 12, né? Tem 98,9% de carbono 12, 1,1% de carbono 13. Então, no metabolismo nosso, no metabolismo de plantas, no metabolismo de todos os organismos, contém muito mais carbono 12 do que carbono 13. Então, você fazendo a marcação do tecido, ou da planta, ou do organismo com um substrato enriquecido com carbono 13, por exemplo, aqui nós temos um substrato com 6 carbonos 13 marcado, né? Então, você vai estar aumentando a quantidade de carbono 13 dentro do tecido. Tá? Então, e isso é feito para todos os isótopos que você for trabalhar. Tá? Se você for trabalhar com nitrogênio, em vez de você usar o nitrogênio predominante, é nitrogênio 14. Então, se você quiser marcar com o isótopo, você marca com nitrogênio 15. Tá? Da mesma forma, o oxigênio e vários outros isótopos. Então, a primeira coisa é o quê? Marcar o tecido. Né? Então, você vai marcar o tecido com esse substrato marcado e você vai medir para onde que esse substrato foi. Tá? Então esse substrato aqui ou vai ser, por exemplo, no caso do CO2 ele vai ser fixado, no caso da glicose, por exemplo, ele vai ser consumido, né? Então a respiração consome glicose e outras diferentes rotas consomem glicose, aí você vai buscar, na verdade, a análise de fluxo metabólico é identificar onde que o carbono desse substrato foi parar. Tá? É bem mais complexo que perfil. Tá? Então, perfil metabólico é simplesmente tirar uma foto do metabolismo numa determinada condição, num determinado tempo. Tá? Fluxo não, a gente está falando, esse carbono saiu daqui e foi parar em outro lugar, tá? Dependendo da condição que você utilizou no seu estudo. Então, como é que a gente faz isso? Né? No espectro de massa, lembra que no perfil a gente utilizava simplesmente o M0.
né? Aqui a gente vai utilizar o M1, M2, M3, ou M+1, M+2, M+3. Diferentes autores usam ou M+1, M1, é a mesma coisa, tá? Então aqui reparem que a quantidade, a intensidade do íon M2 é muito maior do que a do M0, ou seja, porque você teve incorporação de 2 carbonos marcados nessa condição, tá? Então, o que você precisa considerar para um experimento de fluxo? Primeiro, qual substrato você vai utilizar? Porque se você escolher glicose, não dá para você inferir que esse fluxo vem, por exemplo, de alanina, né? Então, se você escolher glicose como substrato, você vai falar, essa marcação observada nesse metabólito vem da glicose, tá? Então, a escolha do substrato vai de acordo com o objetivo do seu experimento. Segundo, a segunda etapa, marcar as amostras, né? Então, muitas vezes a gente chama esses experimentos de feeding experiments. Por quê? Porque a gente tem um experimento de marcação, né? Então você vai submeter o tecido, a célula, o organismo ou o órgão a um substrato marcado e vai coletar isso ou em um tempo só ou ao longo do tempo, tá? Depois você vai medir a incorporação nos metabólitos que você conseguiu identificar e depois analisar os dados, né? Ou seja, dar a interpretação biológica para aquele achado, tá? É possível fazer em células isoladas, né? Então, por exemplo, no nosso laboratório nós trabalhamos com células isoladas, com as células guardas, mas é possível você fazer, por exemplo, em protoplastos, tá? É possível você fazer em meristemas de raiz, no meristema de qualquer parte da planta, tá? De qualquer parte, e na parte de animal se usa fígado isolado, ou o próprio organismo como um todo, tá? Então, não tem limite, você pode fazer em qualquer tipo de estrutura. Agora, se você vai trabalhar com análise de fluxo metabólico em células isoladas, você precisa isolar a célula antes de fazer o experimento, né? Então, você tem que, no caso aqui, se a gente cultiva a planta, isola a planta e faz a marcação, tá? Depois que você faz a marcação, você vai quantificar o enriquecimento, né, ao longo do tempo. Isso é o experimento ideal, né, que você faça a análise ao longo do tempo. E depois você vai fazer a redistribuição, ou seja, você vai fazer a interpretação desses dados. Paralelamente, você pode, não necessariamente, mas você pode fazer uma parte de modelagem, que vai predizer fluxos, tá? Então, fazendo essas duas análises aqui, você tem as mudanças de fluxo metabólico naquele tipo de tecido, sob aquela determinada condição e aquele determinado substrato, tá? Então é possível fazer até mesmo em células isoladas. Essa figura aqui é desse capítulo de livro do nosso grupo, se vocês quiserem dar mais uma olhadinha para entender como é que isso é feito, ok? Bom, existe um outro tipo de experimento que chama-se Pulse and Chase Experiment. O que é isso? O que eu estava demonstrando até agora é simplesmente isso aqui, pulse, porque a gente está marcando ao longo do tempo, né? Então não tem nenhum tipo de mudança na marcação, ou seja, eu coloquei uma célula sobre um determinado substrato marcado e deixei lá por um certo tempo e fui coletando a amostra de tanto em tanto tempo, tá? O pulse and chase, eu dou um pulso de marcação e depois o chase é quando eu retiro esse isótopo marcado, né? Então, por exemplo, eu estou colocando, vamos supor, glicose marcada para um certo tecido absorver, e depois de um certo tempo eu coloco glicose 12, não glicose 13. Tá? Então aqui é o chase, né, do experimento, a gente quer ver para onde que essa marcação está indo, ou seja, por exemplo, eu estou marcando ou estou utilizando glicose marcada, eu estou observando que essa glicose marcada está indo para a alanina, né, mas se o decréscimo, se a alanina for degradada, vai ter um decréscimo aqui na fase chase, né, porque eu estou colocando carbono 12. Tá? Então, o pulse and chase tem sido muito utilizado para descobrir como essas rotas são reguladas, como as proteínas são sintetizadas, descobrir ciclos fúteis, né, dentro do metabolismo. Tá? Então tem algumas aplicações específicas desse pulse and chase. É interessante a gente ressaltar que a análise de fluxo metabólico reflete a atividade enzimática em vivo. Tá? Então quando você faz atividade enzimática no laboratório, o que você está fazendo? Você está pegando as proteínas do seu organismo, ou mesmo isolando essa enzima,
e colocando as condições ideais e medindo a atividade, ou seja, você está colocando a quantidade de substrato ideal, o pH ideal, a temperatura ideal e assim por diante. Então, o protocolo, né, o método de medir atividade enzimática é um método in vitro, porque você está colocando algumas condições in vitro. Tá? O que acontece com o experimento de fluxo metabólico é que você pode medir essa atividade em vivo. O que é isso? Se você usa como substrato, por exemplo, fumarato marcado, e você vai medindo ao longo do tempo a incorporação em malato, você está automaticamente medindo a atividade da fumarase em vivo. Tá? Mas a fumarase trabalha nas duas direções, então você pode fazer o contrário. Né? Você marca com malato e mede a incorporação em fumarato. Aí você está medindo a atividade dessa enzima nessa condição. Tá? Obviamente são dois experimentos diferentes, né? Não dá para você fazer os dois ao mesmo tempo, mas aqui você vai estar medindo no tecido. Né? Você não está extraindo proteína, você não está colocando nenhum tipo de substrato a mais, nem nenhum cofator, nem nada. Você está colocando só o substrato marcado. Né? E aqui, se você utilizar uma concentração que é próxima à encontrada em vivo, você não vai estar superestimando a atividade dessa enzima. Né? Então, é uma forma de você, de fato, medir a atividade enzimática em vivo. Tá? Bom, em experimentos de fluxo metabólico, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: eu consigo, ou eu quero, ou eu posso dizer que o tecido, o organismo que eu estou analisando está sob steady state? Sim ou não? Tá? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer antes de delinear o seu experimento. O que é steady state nesse sentido? Tá? Então tem dois tipos de steady state, metabólico e isotópico. O que é isso? Por exemplo, isso aqui vamos supor que é a taxa de crescimento de uma bactéria, então ela tem uma fase aqui logarítmica e depois ela tem uma fase linear, ou seja, aqui ela não cresce mais. Tá? Então ela está no estado metabólico de steady state. Okay? Já no estado isotópico, ou seja, você começou a marcação, né, você incluiu o isótopo nesse ponto aqui, tem um aumento, né, na marcação do tecido, e aí depois você não tem mais aumento, ou seja, a marcação já está estabilizada. Então aqui a gente tem o estado isotópico de steady state. Tá? Então os tecidos podem estar em estados metabólicos, mas não em steady state e vice-versa. Tá? Então, se você assume que ela pode estar em estado steady state, você coleta aqui, você só precisa de um ponto, na verdade. Tá? Porque não vai ter diferença na marcação nessa faixa cinza. Tá? Porque o que está se você coletar nesse ponto e coletar nesse ponto aqui, você vai ter a mesma informação, porque está tudo marcado. Né? Então tudo que você está querendo analisar já tem a incorporação de carbono 13, então basta um ponto para você identificar. Agora, se você quer coletar numa fase não de steady state, então você tem que coletar nessa fase aqui, que não é a fase estabilizada. Né? Então, porque nessa fase aqui a gente não tem um estado steady state isotópico. Tá? Então veja que aqui nesse caso aqui a gente está considerando que o estado metabólico está em steady state. Tá? Então você pode ter o estado metabólico em steady state, que seria essa linha reta aqui direcionando os fluxos, mas a marcação não. Tá? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é: meu tecido, meu experimento, eu posso considerar que ele vai estar em estado steady state, sim ou não? Tá? Se você não tem essa resposta, você precisa fazer um experimento para determinar esses parâmetros aqui, tá? Determinar o ponto que você vai coletar. Então, por exemplo, na verdade você pode fazer os dois ao mesmo tempo, né? Se você tem essa parte de steady state, você pode coletar um ponto aqui no steady state, mas se você quer analisar o incremento gradativo da marcação, né, você vai fazer o que a gente chama de não estacionário, né? Ou seja, análise de fluxo metabólico não estacionária. Tá? E aqui seria análise de fluxo metabólico estacionária. Okay? Bom, então você tem, na verdade, diferentes combinações. Né? Então, se você não tem aqui marcador, você tem aqui você não consegue dizer se ela está no estado steady state ou não de estado metabólico. Então, o estado metabólico você pode ter, né, sim ou não, tá? E aqui a gente tem, aqui é o estado isotópico e aqui é o estado metabólico, tá? Então, nesse caso, a gente pode ter uma condição em que você não tem, na verdade, estado steady state nem para a parte metabólica, nem para a parte isotópica, tá? Então, a parte isotópica é essa linha vermelha, veja que tem um aumento e depois ela diminui, e o estado metabólico também não tem uma
uma constância, né? Ou seja, não está como aqui, né? Aqui a gente tem um estado metabólico steady state, aqui já não. Tá? Aqui a gente tem um estado steady state de metabólico e também um estado steady state isotópico. Tá? Então, se eu coletar nesse ponto aqui, eu estou coletando em estado steady state total, ou seja, tanto isotópico quanto metabólico. Já nesse lado aqui eu vou ter estado metabólico, steady state, mas o isotópico não. Por quê? Ainda tem um incremento na marcação de carbono 13. Tá? Então você tem diferentes combinações. Tá? Em plantas, é mais ou menos essa parte aqui. Tá? Em folhas, dificilmente você vai observar estado steady state dos dois, tanto metabólico quanto isotópico. Mas em raiz é possível a gente trabalhar tanto com a steady state no estado isotópico e também na parte metabólica. Okay? Depende do tecido que você está analisando. Então esse steady state ele é muito utilizado em tecidos heterotróficos, né, e pode ser utilizado, por exemplo, para comparar diferentes situações. Então, raízes sob mais nitrogênio, menos nitrogênio, sementes é muito utilizado steady state, frutos. Tá? Então, em geral, steady state é mais utilizado em tecidos heterotróficos. Ao contrário, quando a gente não consegue assumir o steady state, que é em órgãos autotróficos, né, por exemplo, a folha, a gente trabalha com outro tipo de abordagem, não a abordagem steady state. Okay? Uma vantagem muito grande da análise de steady state é que ela é facilmente e ela é amplamente usada, combinada com a modelagem metabólica. Porque como a gente só tem um ponto, né, de observação, a modelagem é muito mais fácil. Tá? Então a modelagem dinâmica, né, de marcação é extremamente complicada. Dá para fazer? Dá. Mas existem inúmeros modelos para steady state e pouquíssimos para não steady state. Agora, qual é a vantagem e para que é usado essa não estacionária, né, a análise de dinâmica de marcação? Então, quando você não consegue assumir o estado steady state isotópico, por exemplo, ou metabólico, você tem que fazer essa parte de marcação dinâmica. Né? Então isso aqui é muito utilizado para descobrir rotas. Então foi isso, por exemplo, que o Calvin utilizou para descobrir o ciclo de Calvin. Né? Ciclo de Krebs, várias outras rotas metabólicas são descobertas dessa forma. Você usa um substrato marcado e vai saber, e busca, né, para que onde que esse metabólito foi parar. Tá? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse tipo de análise, só checar esse capítulo aqui que é bem interessante. Tá? Existe uma possibilidade recente, né, de 2013, o primeiro artigo, que estabeleceu um método para fazer marcação em planta, na planta inteira. Tá? Então a planta é de Arabidopsis, é uma planta bem pequena, então é possível fazer. O que esses autores fizeram? Para isso você precisa isolar a planta do carbono 12, né? Então você precisa colocá-la numa caixa de acrílico, fornecer carbono marcado, né, juntamente, obviamente, com nitrogênio e oxigênio, e aí depois você tem aqui uma abertura onde você vai jogar o nitrogênio líquido. Lembra que toda análise tem que ser feita rápida. Né? Se a análise de perfil metabólico precisa ser rápida, essa daqui é muito mais importante você congelar muito rápido. Tá? Então, um dos gargalos desse experimento aqui é como congelar rápido. Tá? Então, essa câmara de acrílico aqui tem luz e tem uma abertura em que é possível colocar nitrogênio líquido. Tá? Então, isso aqui é uma câmara para Arabidopsis e isso aqui é uma câmara para folha de milho. Tá? O que acontece? À medida que você determina, vou coletar depois de X minutos ou de X segundos, a partir do momento que você liga aqui o carbono 13, você conta, né, quantos minutos ou quantos segundos você vai congelar, e quando der o tempo você abre, tem uma abertura aqui, você abre e joga, despeja nitrogênio, aí você congela a planta toda. Tá? Então, precisa ser rápido, vocês vão entender por quê, porque as mudanças, né, de marcação ocorrem na casa de segundos, em milissegundos. Okay? Como eu falei, a gente estudos de marcação não são só utilizando o carbono 13, você pode utilizar diferentes isótopos, por exemplo, hidrogênio 2, nitrogênio 15, oxigênio 18. Tá? Se você tiver interesse, dá uma olhada nesse estudo aqui, é uma revisão do nosso grupo, que compara, basicamente comparando o carbono 13 com o carbono 14, embora tenha algumas outras informações sobre os outros tipos de isótopos.
Em relação a esses dois carbonos, né, então o carbono 12 é o mais proeminente na atmosfera, e depois você tem carbono 13, e carbono 14 é um radioisótopo, né, então os radioisótopos são extremamente danosos, né, extremamente mutagênicos, portanto trabalhar com carbono 14 não é uma coisa trivial, tá? Precisa de vários cuidados, mas tem várias aplicações, né, sobretudo em biologia vegetal. Agora, qual é a diferença? Né? A diferença principal é que o carbono 14 não pode ser, nenhuma amostra com carbono 14 pode ser incorporada em espectro de massa. Então, pronto. Você não consegue usar as amostras que foram marcadas com carbono 14 em espectro de massa. Portanto, você já deve imaginar a quantidade de informação que é perdida, né? Mas é muito fácil determinar a quantidade de carbono 14 que foi, por exemplo, incorporada no tecido. Então, tem uma informação que é difícil de se obter com carbono 13 e é fácil observar com carbono 14. Então, quando você marca a amostra com carbono 14, a gente consegue, por exemplo, determinar incorporações sacarose, glicose, frutose, amido, o quanto foi incorporado na parede celular, o quanto foi incorporado em proteína, em aminoácidos e ácidos orgânicos, tá? Então você não consegue, você até consegue discriminar alguns ácidos orgânicos, mas é difícil, tá? De maneira geral a gente faz somente esse tipo de discriminação, tá? Ao passo que com o carbono 13 você analisa o quanto que o espectrômetro de massa ou a ressonância magnética nuclear te permite, né? Então, a imagem obtida aqui com o carbono 13 é muito maior do que com o carbono 14. Tá? Então, essas duas técnicas têm vantagens e desvantagens. Eu deixo aqui dois artigos de revisão que extremamente interessantes sobre fluxo metabólico, né? Então, como essa parte é uma introdução, esses papers podem te dar um pouco mais de conhecimento. Ok? Obrigado. Tchau, tchau.